Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando o nosso trabalho. Vamos para o nosso livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Chico. E nós vamos iniciar, então, agora o primeiro capítulo, Resposta à Oração. É o capítulo que agora dá sequência, né, no nosso estudo, depois da introdução que nós fizemos estudando sobre a obsessão, obsessão simples, a fascinação e a subjugação, 3 graus e 3 formas diferentes de obsessão, e também vimos sobre terapia da desobsessão, né, trazendo aqui pontos importantes que a doutrina espírita nos orienta. A partir dessa base, então, nós vamos agora acompanhar as histórias, os relatos trazidos por Filomeno. Então vamos lá. Resposta à oração. Lembrando que esse tema, que esse livro, na verdade, ele traz para nós a visão do carnaval, né, na visão da doutrina espírita. E nós veremos aqui um lado dessa festa, dessa celebração, que nós já estamos vendo acontecendo aqui, né, que por coincidência acabou calhando, né, o estudo do livro no período do carnaval. Então, nessa introdução, nós já veremos aqui algo bastante concreto daquilo que nós estamos observando hoje. Temos visto, né, uma das festas mais importantes do nosso calendário, com não apenas, né, festivais para os brasileiros, mas também muitos daqueles que vêm ao Brasil para acompanhar essa festa, né, que nós vemos como alegria, a beleza do carnaval, a beleza de toda a decoração, né, e ao mesmo tempo os excessos que vão acontecendo. E enquanto isso acaba sendo visto pela nossa perspectiva aqui terrena, vendo aquilo que para nós é normal, já que todos os anos, né, nós vivemos isso, queiramos ou não, gostemos ou não, mas somos influenciados por essa festa, né, por estar ali marcada no nosso calendário. Nós veremos agora então o trabalho feito no plano espiritual, trabalhos construtivos e trabalhos destrutivos, para compreendermos, né, a problemática que é esse tipo de comemoração para todos nós. Então vamos lá, bom dia, abraço. Diz aqui então Filomeno: as bátegas sucediam-se em abençoado, desconhecido socorro, espancando e espalhando as densas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório que encobriam a cidade imensa e gloriosa. As bátegas, né, são as pancadas de chuva. E aqui nesse primeiro parágrafo ele já fala para nós que essa chuva vem como um socorro desconhecido, um socorro abençoado, para dissipar, espalhar as densas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório que encobriam a cidade imensa e generosa. Então já começamos a fazer um trabalho logo nesse primeiro parágrafo, tratando da psicosfera, né, que envolve, nesse caso, a cidade que Filomeno comenta que para nós ele não identifica ainda qual é a cidade, mas ele já fala para nós sobre a grande concentração de pensamentos dos encarnados juntamente com os desencarnados dentro desse contexto, dessa festa, em que nós vamos encontrar ondas psíquicas de baixo teor vibratório. E aí então a chuva proporciona isso, né, dá aquele alívio, exatamente porque diminuem, né, a intensidade das festividades, ao mesmo tempo que nós entramos também no campo energético, fluídico, né, vendo ali o efeito, né, dessas cargas que se espalham nos céus da cidade, né? Olha, Brás, tanto chuva de modo geral, como a água, como o vento, como raios, enfim, temos ali um trabalho muito intenso, né, por parte desses efeitos da natureza, né? Nós ainda não conseguimos perceber isso, claro, né, mas aqui a gente vai se esclarecendo através dos relatos. A Andréa colocou, né, foram as chuvas torrenciais que tivemos nos últimos dias em várias partes do país, né? Então essas
chuvas também vão trazendo o seu efeito não apenas na natureza material, mas também ali na parte vibracional. Vamos lá. Nos intervalos, o ruído atordoante dos instrumentos de percussão incitava ao culto bárbaro do prazer alucinante, misturando-se aos trovões galopantes, enquanto os corpos pintados, semidespidos, estorcegavam em desespero e frenesi, acompanhando o cortejo das grandes escolas de samba no brilho ilusório dos refletores que se apagariam pelo amanhecer. Como acontecera nos anos anteriores, aquela segunda-feira de carnaval convidava ao desaguar de todas as loucuras no delta das paixões da avenida em festa. Aqui interessante quando ele fala para nós, né, ele traz uma imagem geográfica falando do delta que deságua, né, no mar, como acontece nos deltas, né, dos rios que vão se aproximando no mar, formam aquele triângulo das águas se espalhando. E aqui ele coloca exatamente isso, né, a canalização de todas as nossas paixões, que exatamente na avenida em festa é quando elas então se soltam e todos os excessos são permitidos. Então é interessante o modo como ele coloca isso. E todos os anos, né, convidava ao desaguar de todas as loucuras no delta das paixões da avenida. Então aquele momento, olha, estamos no carnaval, vamos ali colocar o bloco na rua, vamos participar das festas, e o vale tudo é aquilo então que rege, é a lei que predomina durante essas festas. Milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cediam ao império dos desejos nas torrentes da lubricidade que as enlouquecia. E aqui também tem até tem até estudos, né, dentro da psicologia que falam para nós sobre essa questão de você sempre, principalmente para nós aqui no Brasil, que temos um contexto social, um contexto econômico bastante problemático, fazendo com que nós vivamos, né, em constante tensão. E nós temos então aquela ideia de que nesse momento do carnaval é o momento da grande alegria, que é onde nós recarregamos as nossas baterias, né? Então isso é um senso comum. Todo mundo pensa dessa forma, né? Aquele momento de grande alegria, aquele momento de extravasar, aquele momento de desoprimir, né, as nossas emoções e sensações. Então é algo muito válido para todos nós dentro dessa visão. A alegria se faz presente. Porém, nós nos esquecemos aqui que, ao mesmo tempo em que nós desejamos esse extravasar, há também ali a cessão ao império dos desejos, e ao mesmo tempo aqui na lubricidade que as enlouquecia. Então os excessos acabam sendo perdoados. Então no carnaval vale tudo e tudo é perdoável, porque é aquele momento em que nós realmente colocamos para fora de todas as nossas tensões, todas as nossas preocupações. Mas isso tem um preço. Segue aqui Filomeno para nós. A delinquência abraçava o vício, urgindo as agressões, em cujas malhas se enredavam as vítimas espontâneas que se deixavam espoliar. Então aqui a gente começa a ver vítimas espontâneas. São pessoas que se colocam naquela condição deliberadamente, por escolha. Não são tomadas ao assalto, não são pegas de surpresa, mas elas se oferecem nesses ambientes sem se darem conta, né, dessa expoliação, né, desse domínio que acabam sendo envolvidas por parte exatamente dessas inteligências desencarnadas. As mentes, em torpe comércio de interesses subalternos, haviam produzido uma psicosfera pestilenta, na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas pensamento, de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes, em espetáculo pandemônico deprimente. E aqui então Filomeno começa agora aqui a abrir as cortinas para vermos exatamente aquilo que acontece nos bastidores desse momento tão festivo para todos nós. E é muito importante, enquanto eu falo para vocês aqui, me vem à mente as imagens, né, dos telejornais nesses últimos dias, falando sobre os preparativos para essa grande festa.
Então temos ali apenas, por exemplo, né, além dos desfiles oficiais que acontecem, né, nas avenidas, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, onde temos aqui, né, sambódromos específicos para isso, nós temos as festas populares, né, que são os blocos. E aí eles lançavam para nós então ali agora uma nova informação, que já não são apenas blocos, são megablocos. E esses megablocos são considerados aqueles carros, né, aqueles carros de som, o trio elétrico, né, com cantores, artistas e tudo mais, que conseguem aglomerar mais de 100 mil pessoas. Né? Enquanto isso, as empresas vendem seus produtos, as bebidas alcoólicas, os abadás, as roupas, os adereços, né? São Paulo, por exemplo, temos aqui a nossa 25 de março, né, no Rio de Janeiro, tem lá o Saara, né, que são aqueles centros comerciais onde esses produtos são vendidos ali e aguardados ansiosamente pelos comerciantes, né, onde as vendas aumentam significativamente. Então nós temos ali tudo aquilo que acontece à nossa volta, à nossa vista, nós acabamos depois agora conhecendo, a partir desse descortinar que o Filomeno apresenta para nós, vibriões psíquicos, formas, pensamento, de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes, em espetáculo pandemônico deprimente. Para nós isso é absolutamente insignificante, porque nós queremos a festa. Mas enquanto nós queremos a festa efetivamente acontece também no plano espiritual. André colocou, né, a pergunta que ninguém faz nessa época, né, e depois? Nem depois, nem agora, o que quer saber é simplesmente vivenciar. E essa é uma realidade muito triste que nós temos no nosso mundo, e não apenas com relação ao carnaval, mas com todos os tipos de eventos e ações que nós praticamos, né, em guerras, em conflitos, em tumultos, em festejos esportivos também, né, festas de fim de ano, até mesmo de Natal, uma das festas mais importantes para o Ocidente, quando nós falamos em cristianismo, em que na verdade ali são excessos, comércio, materialismo, tudo isso então para mostrar para nós, né, o quão ignorantes ainda somos com relação a essa realidade do mundo espiritual. Mas a doutrina espírita faz o seu papel, exatamente ali trabalhando, né, como esse vetor transformador do nosso mundo, trazendo exatamente ali não apenas os princípios e valores que nós precisamos cultivar, mas especialmente também, né, a visão, né, das leis que regem o nosso mundo na relação com o mundo espiritual, leis de afinidade, leis de causa e efeito, tudo isso para nós agora sendo mostrado. E aí, a partir desse entendimento, cabe a nós fazermos aqui as nossas escolhas. Mami colocou, né, gera muito emprego, mas também muita inquietação. A ideia que nós temos, né, Mami, dentro dessa visão que você trouxe, eu me recordo de um programa que eu assisti certa vez, que era o Globo Rural. Programa que eu gosto, de vez em quando eu assisto, quando tem temas assim interessantes. E eles mostraram ali na região da Marion algumas fazendas que produziam folhas de fumo, folhas de tabaco. E ali mostrava a grande dependência que muitas famílias tinham, que não eram fazendas, na verdade, eram sítios, né? Então famílias que trabalhavam ali juntas no cultivo da folha de tabaco, porque era a fonte de renda que eles tinham. Então, assim, é um produto que sustenta aquelas famílias. E a justificativa que nós colocávamos seria, quer dizer então que compensa fazer esse tipo de cultivo, sabendo do grande prejuízo que ele provoca, não apenas prejuízo orgânico, mas também prejuízo psíquico, moral, espiritual, para aqueles que são dependentes químicos, né, dependentes do tabaco. Isso justifica aquelas famílias sobreviverem disso? Uma outra situação também é colocada para nós, quando se fala, por exemplo, sobre a dieta de carne, a dieta carnívora, que nós temos hoje no nosso mundo, e se nós pegarmos a economia do Brasil, em torno da pecuária, são valores absurdos, né, que mostram ali cidades que são dependentes, famílias que são dependentes do cultivo, né, de bovinos, suínos, aviários, de um modo geral. E a questão é, justifica nós continuarmos ainda com esse tipo de cultura por causa da dependência econômica que esses produtos oferecem? Né? Então são questionamentos que nós fazemos hoje, mas que nós muitas vezes não valorizamos o seu significado, mas a partir do momento em que nós começamos a olhar para uma perspectiva mais elevada, nós vemos ainda o
o tanto de transformação que nós precisamos. Com relação ao meio ambiente, né, dizendo assim que se justifica você poluir a nossa atmosfera, você destruir florestas em benefício do progresso material, são questionamentos que são levantados que nós hoje não damos tanta importância, mas um dia daremos. E nesse dia, quando nós começarmos a pensar, então haverá necessidade de nós fazermos uma grande revolução no nosso modo de viver. Porque nós sempre optamos, naturalmente, né, pelo caminho mais fácil. A humanidade foi se desenvolvendo pelo caminho mais fácil, por aquilo que é mais prático, por aquilo que é mais rápido, aquilo que é menos dispendioso, menos sacrificante. E é absolutamente natural que nós tenhamos essa tendência. Mas a partir do momento em que nós começamos a crescer como espíritos, já é o momento de começarmos a pensar não pelo caminho fácil, mas pelo caminho correto. Então ainda há uma grande jornada. Nós podemos colocar talvez ali mais 2 ou 3 gerações que vão passar para poder ter uma consciência diferente e começar a escolher um novo modo de viver. Mais equilibrado, mais saudável, mais sensato. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui presos nesse ciclo vicioso, porque nós aprendemos a viver assim, nos acostumamos a viver assim e seguimos assim até que alguma coisa mude. Newton diz para nós, que quando um corpo segue numa trajetória retilínea, ele vai seguir indefinidamente até que uma força contrária faça uma oposição e faça ele mudar de curso, ou reduza a sua velocidade. Então nós estamos vivendo de um modo natural, seguindo essa trajetória, até que alguma força nos mobilize a mudar essa trajetória. E essa força, infelizmente, vem para nós através de um estímulo moral bastante doloroso. A Marion lembrou aqui, Santa Cruz do Sul é uma das grandes produtoras, a justificativa essa cidade depende economicamente desse tipo de produção, mesmo sabendo do malefício que isso causa. André colocou lá em cima, se a gente pensar que pode ser tão somente uma festa de dança e alegria saudável, fica tudo bem. O problema é que as pessoas, pela própria ansiedade e desequilíbrio, com a forte influência espiritual, torna-se um pandemônio sem precedentes. E o detalhe, Andréa, o que é exatamente uma dança e alegria saudável para nós, dentro de um ambiente como esse? Porque quem dança, mesmo de uma forma positiva, de uma forma saudável, envolvidos pelas vibrações de um ambiente como aquele, você acaba sendo contaminado. Não tem jeito, fluidicamente você acaba sendo impregnado por essas vibrações e de alguma forma ela te afeta negativamente. Então quem participa de um festejo como esse, sabendo da psicosfera que é criada, nunca sai sem ser afetado. O Brás colocou uma mensagem que vi de um preto velho, se me fio, afaste da festa da carne. Pois é, o Brás lembrou aqui, falando exatamente da orientação que os espíritos trazem. Bom, muito bem, vamos lá. Seguindo em frente. E segue aqui Manuel, então, ele diz assim para nós. As duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Então eu acho que vai ser difícil fazer uma leitura contínua, sem parar nos parágrafos, para analisar as entrelinhas daquilo que Manuel Filomeno traz para nós. Quando ele coloca nessa relação entre as duas populações, a física e a espiritual, ele coloca em perfeita sintonia, misturavam-se e sustentavam-se. Então, na verdade, nós vemos que a população física, porque a ideia do processo obsessivo os espíritos influenciam os encarnados. Então, quer dizer, dá essa ideia de que nós somos as vítimas e os espíritos são os vilões. E, na verdade, quando ele fala misturavam-se, sustentavam-se, a gente percebe ali que é uma simbiose em que nós estamos nos alimentando reciprocamente. Eu ofereço, eles oferecem, nós nos satisfazemos, eles se satisfazem e a relação acontece. Então não existem vítimas, todos nós fazemos escolhas. Da mesma forma que o Filomeno trouxe para nós aqui em cima, a expressão vítimas espontâneas. A única diferença é que nós somos ignorantes com relação ao que acontece à nossa volta dentro dessa dimensão espiritual.
Mas o fato de nós ignorarmos, e agora somos esclarecidos que de fato isso acontece, não nos coloca apenas como vítimas espontâneas, mas nos coloca na condição de parceiros, em que nós formamos uma parceria para alimentar esse estado psíquico. Então já não existe mais ingenuidade. Todos nós estamos cientes disso. E avançando. Não obstante, porque até aqui nós vimos, né, toda essa parte, né, dos espíritos, né, que ele coloca aqui para nós, entidades perversas, viciadas e dependentes, com as quais nós nos envolvemos. Então, estamos vendo esse lado, mas será que não tem nada que nos ajude a sair dessa condição? E aí então ele diz assim para nós: não obstante, como sempre ocorre em situações dessa natureza, equipes operosas de trabalhadores espirituais em serviços de emergência revezavam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e a largo prazo pelas conexões que então se estabeleciam para defender os incautos menos maliciosos, enfim, socorrer a grande mole em desequilíbrio ou pronta para sofrer-lhe o impacto. Então aqui ele começa a dizer que esse trabalho feito pelas equipes do plano espiritual elevado, superior, equipes espirituais em serviço de emergência, trabalham nesse revezamento constante, né, infatigável, quer dizer, não existe fadiga, não existe cansaço, não existe descanso. Procuram trabalhar não para eliminar, mas para diminuir o índice de desvarios, de suicídios a breve e largo prazo. Então ele coloca suicídios que acontecem por causa dos excessos, suicídios imediatos ou aqueles suicídios que vão sendo construídos até culminar na autodestruição. E ele coloca que esse trabalho é feito para defender os incautos, para defender aqueles que são imprevidentes, menos maliciosos. Portanto, há aqueles que, vamos dizer, esse daqui tem jeito, aqueles outros não tem jeito. Então, aqueles que mostram uma predisposição para serem auxiliados e assimilarem as ideias desses trabalhadores, né, que os envolve, então eles conseguirão fazer com que os efeitos sejam minimizados. Mas há situações em que simplesmente não há o que fazer. Por mais que os espíritos tentem, por mais que eles se esforcem, eles têm ali o seu limite. E o limite vem exatamente o livre-arbítrio dos encarnados, que precisa ser respeitado. Então eles ajudam tanto quanto possível, mas não podem violar aquele direito supremo que todos nós temos, que é o direito de fazermos as nossas próprias escolhas. E como a gente já comentou sobre isso também, é muito importante lembrar a intensidade, a profundidade, a grandeza desse direito que nós temos de fazer as nossas escolhas. O livre-arbítrio ele é tão importante que nós temos o direito até mesmo de nos autodestruir, se assim nós desejarmos. E os espíritos superiores não podem nos impedir de fazer isso. Portanto, se nós temos o direito de algo tão extremo, imagine as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Imaginemos as escolhas que nós fazemos no nosso cotidiano, né, ou situações de festas como essa. Se eu quero brincar, nada vai me impedir. O que os espíritos podem fazer é tentar. Nós vimos, por exemplo, né, no livro Nos Bastidores da Obsessão, logo no primeiro capítulo, quando o Filomeno de Miranda trazia para nós a descrição daquele nosso grupo, nós vimos ali aquela jovem que estava ali sendo envolvida, né, por aquelas vibrações e que cairia numa cilada em que o namorado também seria ali um dos agentes dessa cilada. O que os espíritos fizeram foi provocar nessa jovem um mal-estar, para que ela fosse levada para casa, eliminando, ou pelo menos ali tirando-a daquele momento, daquela situação. Mas e se ela quisesse continuar fazendo isso? Ela seria respeitada. Então ali ingenuamente ela foi envolvida, conseguiu ser ali impedida por essa ação. Mas se ela quisesse insistir e continuar, ela faria. Portanto, nós vemos aqui que os espíritos procuram trabalhar tanto quanto possível dentro de regras que muitas vezes nós não compreendemos. Mas uma das principais regras significa
respeitar a escolha que os outros fazem. E ele continua descrevendo para nós o trabalho desses espíritos. Ele diz assim, bom dia, dona Miriam. Ele diz assim, desde as vésperas haviam sido instalados diversos postos de socorro no nosso plano de ação para serem recolhidos desencarnados que se acompliciavam na patuscada irresponsável ou aqueles que vieram para auxiliar os seus afetos desatentos ao bem e à vigilância, ao mesmo tempo minimizando a soma de infortúnios que poderiam advir. Então, assim, não é agora, né, que não é de última hora que os espíritos chegam. Então, sabendo, por exemplo, que na história do nosso país, essa época, ela é sempre muito aguardada com ansiedade, né? E ao mesmo tempo também, né, todos os preparativos, por parte do plano espiritual dessas equipes de socorro, esse trabalho também é feito previamente. Enquanto os blocos, enquanto o comércio, enquanto as escolas e artistas e classes diversas vão se preparando, por sua vez as equipes espirituais também vão trabalhando dentro de uma dinâmica que nós não conhecemos, né, com uma escala de trabalho, com instalações, com locais definidos, com estudos sobre a melhor forma de atuar, tendo ali aquele serviço, olha que curioso, né, aquele serviço de inteligência para poder prever quais são as ações possíveis por parte desses grupos de espíritos perversos que vão atuar e de que forma que podem impedir que isso aconteça, ou minimizar pelo menos a ação, já que existe essa simbiose entre encarnados e desencarnados. Eles não podem simplesmente dizer para os espíritos, não venham para cá, já que nós encarnados desejamos que eles venham, mesmo que inconscientemente, atraindo-os pelos nossos desejos e tendências. Então ele vai falando sobre a preparação prévia desses grupos também, da mesma forma que acontece em todos os outros setores. No caso de uma guerra, por exemplo, né, nós vimos naquele caso do terremoto que nós tivemos lá na Ásia e na Europa, né, então afetando ali países, né, que tiveram ali tantas e tantas desencarnações. Então os espíritos, previamente tendo conhecimento sobre esses fatos, que nesse caso é um fenômeno que nós desconhecemos como isso acontece, mas quantas e quantas ali, quantos postos de socorro foram montados para acolher aquelas quase 30 mil pessoas, já estamos em 33 mil pessoas, e a ONU prevê que esse número vai dobrar quando começarem a mexer nos escombros, encontrando ali corpos, né? Mas na verdade aquilo que a gente tinha comentado na semana passada, enquanto os corpos são descobertos, os desencarnes já aconteceram. E o plano espiritual está ali acolhendo mais milhares e milhares de pessoas. Então tudo isso é um trabalho prévio, um trabalho bem organizado, com muitas e muitas equipes que vão se juntando para poder fazer esse trabalho de resgate. Se por sua vez o resgate acontece nesses locais de grandes tragédias, se o resgate acontece onde existem guerras e conflitos, o trabalho assistencial também existe. Nesse caso aqui, nesses momentos em que, né, nós, por imprevidência, acabamos nos envolvendo nessas vibrações e alimentando esses vícios, os espíritos continuam trabalhando. E aí nós vemos ali pelo próprio o sentido de caridade na sua expressão mais pura. Eles poderiam simplesmente nos deixar aqui à vontade com as nossas tendências. Né? Andréia, mesmo que a gente use a nossa criatividade mais profunda, eu acho que a gente não consegue imaginar a mobilização que existe no plano espiritual em torno de ações dessa natureza. Né? Mas deve ser uma coisa linda, né? Porque eu acho que a descrição que a gente tenha, talvez ali um pouco mais detalhada, é no livro Transição Planetária, em que o próprio Manuel Filomeno de Miranda ele comenta naquele evento que aconteceu em 2004, lá na ilha de Sumatra, ali no Sudeste Asiático, né, onde 250 mil pessoas praticamente desencarnaram quase que instantaneamente. Ali ele traz uma descrição das equipes espirituais que vieram de várias partes do mundo, e eles eram identificados, né, pelas características da vestimenta que eles utilizavam. Então eram católicos, eram hindus, eram budistas, de toda a ordem, trabalhando em conjunto naqueles grandes acampamentos no plano espiritual para acolherem esses espíritos. Deve ser a coisa mais linda de se ver. Né? A gente tem aqui uma palhinha
daquilo que os nossos amigos do plano espiritual trazem para nós sobre os postos de socorro, os hospitais onde eles trabalham. Então a gente vai montando esse quebra-cabeça, construindo, né, esse grande cenário de assistência, de amor ao próximo, usando recursos que nós sequer imaginamos existir. E aqui então ele traz para nós essa visão. Belo livro, né, Marion? E aqui então ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim ainda nesse mesmo parágrafo. Ele diz assim que os postos de socorro, para serem recolhidos desencarnados que se acompliciavam na patuscada irresponsável, ou aqueles que vieram auxiliar os seus afetos desatentos. Então muitos familiares também chegam aqui em contato conosco, encarnados, com a intenção de ajudar. São aqueles mais capacitados, são aqueles que não têm capacidade de prestar uma assistência mais efetiva, mas estão ali com os corações abertos e à disposição para ajudar no que for possível, especialmente observando os entes queridos que se envolvem nesse tipo de situação. Então é uma grande mobilização realmente que existe. E olha que o nosso país todo está vivendo isso, né? Então podemos imaginar, né, o esforço coletivo que é feito no plano espiritual. Muito bem. Trazido para nós esse cenário, e trazido para nós todo esse trabalho que é feito a favor e contra, né, o nosso crescimento, a nossa evolução, Filomeno agora ele começa a entrar em detalhes. Ele diz assim: o abnegado Bezerra de Menezes, à frente de expressiva equipe de médicos e enfermeiros, de técnicos em socorros especiais, tomava providências, distribuía informações e cuidava pessoalmente dos casos mais graves, nos quais aplicava os recursos de sua sabedoria. As horas avançavam num recrudescer de atividades, fazendo recordar um campo de guerra, em que os litigantes mais se compraziam em ferir, malsinar, destruir. Frente de batalha, sem dúvida, em que se convertia a cidade naqueles dias, cujo ônus lhe pesava cada ano em forma de maior incidência na agressividade, na violência, nos desajustes socioeconômicos lamentáveis. Então ele já começa a trazer para nós uma descrição também dos efeitos a curto, médio e longo prazo sobre a sociedade que se divertia sem se dar conta dos efeitos negativos que provocava. Não tratava, por exemplo, aqui dos ônus que pesava sobre aquela comunidade, naquele aspecto, naquele cenário de uma frente de batalha, em que todo ano nós vamos agravando cada vez mais. E nessa tendência que nós estamos vivendo, se comparado com a época em que esse livro foi trazido para nós, décadas de 30, décadas de 40, décadas de 50, nós estamos agora passando de 2020 com uma população muito maior, chegando a 8 bilhões de pessoas. Ou seja, nós aumentamos, se a psicosfera naquela época era formada por uma determinada quantidade de foliões, hoje nós podemos triplicar a quantidade de foliões e, portanto, também triplicar a intensidade dos campos vibracionais negativos que dizem respeito, relativos a esse tipo de celebração. E aí, então, trazendo para nós aqui situações de diversas ordens. Então, questões dos químicos que são utilizados de várias formas, sejam eles lícitos ou ilícitos, agressividades, sexualidade desregrada, a ideia, né, de uma dependência desse tipo de alegria, de festividade, tudo isso vai trazendo para nós como efeito negativo. E é muito interessante que a mídia, naturalmente, concordando com esse tipo de prática, sempre traz nas suas entrevistas a alegria dos foliões. Pessoas bonitas, pessoas alegres, com todos os seus adereços, falando da alegria que é conviver tudo aquilo, e nós olhamos ingenuamente, vendo ali uma falsa alegria, uma falsa saúde mental. Porque, na verdade, nós estamos ali alimentando essa psicosfera negativa de uma forma intensa, sem nos darmos conta do seu real efeito. E ele continua. Outro sim, o nosso centro de comunicações registrava apelos e notícias de vária ordem,
donde emanavam as diretrizes para o atendimento dos casos passíveis de ajuda imediata. Ou seja, é ali um centro de comunicação que vai trazendo ali os casos de emergência para a ação das equipes espirituais. Os outros ficavam selecionados para ulteriores providências, quando diminuíssem os fatores desagregantes do equilíbrio geral. Então, é como se fosse a equipe de emergência e a equipe do ambulatório. Primeiro a equipe de emergência para ação imediata, e depois a equipe do ambulatório para tratar dos casos cuja emergência já foi superada, mas mesmo assim ainda trazem necessidades de atendimento. Pessoas sinceramente afervoradas ao bem enviavam pedidos de ajuda, intercediam por familiares a um passo de tombarem nos aliciamentos extravagantes e fatais. Os setores de preces facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes constritos, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Então, o trabalho aqui bem interessante das equipes de preces do plano espiritual ligadas com esses núcleos superiores da vida, que nós sequer imaginamos o que seja isso, embora o nome seja muito bonito e traga para nós uma ideia, né, de planos elevados, de espíritos muito esclarecidos, mas sinceramente nós não conseguimos compreender o que significa isso, de que forma que esse trabalho acontece. O que nós sabemos é que a assistência chega. Como, por quem, com quais recursos, não fazemos ideia. Mas tudo isso acontecendo exatamente naquele momento em que esses grupos de preces, de desencarnados nesse caso, estão ali juntos, quando ele fala, intercambiando forças de auxílio aos orantes constritos, ou seja, aqueles que fazem preces ali focados, concentrados, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças que se transformavam em agentes energéticos. Então olha que interessante, esses aparelhos assimilavam essas energias que eram emanadas pelas irradiações mentais desses que estavam em preces e transformavam isso em correntes diluentes das condensações deletérias. É como se fossem ali dissipadores, né? Aqueles equipamentos. Imaginemos que nós nos encontramos num ambiente muito seco, e aí eu coloco aquele umidificador que vai irradiando aquele vapor, trazendo aquele frescor, aquela umidade para o ambiente. Seria mais ou menos isso. Só que nesse caso não é a luta do vapor, da umidade contra a seca, é o vapor de energias positivas contra energias negativas. E quando nós falamos nessas condensações deletérias, nós imaginamos ali aquela quantidade de mentes trabalhando, mentes no caso de encarnados e desencarnados, presos nessa faixa viciosa dos vícios, das paixões, né? Imaginemos a condensação, é como se fossem aqueles cúmulos nimbus, né? Aquelas nuvens negras e pesadas em cima das grandes cidades, só que nesse caso vistas do plano espiritual com essas energias negativas carregadas. E vêm então esses aparelhos e procuram então dissipar essas nuvens, fazendo com que elas vão se tornando menos densas, mais leves e começam a se dissipar para trazer um equilíbrio, porque quanto mais sintonizados nós estamos com esse tipo de energia, menos equilíbrio, né, e menos equilíbrio emocional, psíquico, nós conseguimos manter. Então é sempre ali uma grande preocupação nessa luta entre níveis, faixas vibratórias diferentes. Se por um lado existe o auxílio, por outro lado existe a resistência. E a pergunta é, quem vencerá esse embate dentro desse plano invisível que nos envolve? Neste Comenos, dedicado ao auxiliar do benfeitor incansável, trouxe-lhe a informação de que fora captada uma solicitação veemente, de urgência, a ele dirigida nominalmente, e que os seletores, pelo tom vibratório com que se fazia emitida, expressavam a necessidade de suas imediatas providências. Então uma prece foi enviada
colocando ali, pedindo a intercessão do Dr. Bezerra de Menezes. É como se nós aqui estivéssemos naquele momento de angústia e fizéssemos a nossa prece. Dr. Bezerra de Menezes, me ajuda que eu estou precisando. E aí, nesse caso, né, esse grupo de comunicação, captando esse pedido de prece, vendo ali a urgência, acabou levando até ele dizendo, olha, estão pedindo esse auxílio nominalmente ao senhor. Anotado o endereço da requerente, fomos convidados a acompanhá-lo a fim de aprender e auxiliar conforme a circunstância. Aqui Filomeno de Miranda relatando, né? A residência agradável em área distante do bulício do centro da cidade, né, área distante na periferia, né, distante daquela bagunça que acontecia no centro da cidade, cidade essa que ainda não foi revelada para nós, mas aparentemente deve ser, né, o Festival Carioca, né, porque fala das escolas. A residência agradável em área distante do bulício do centro da cidade, de onde partia o apelo, apresentava do nosso lado irradiações mentais equilibradas e parecia erguida sobre os alicerces da honradez e do sacrifício. Embora o narrador do desfile apresentado nos aparelhos de televisão da vizinhança, ligados em alto volume, se adentrasse pela casa, àquela hora da madrugada, o ambiente ressumava a harmonia. Então, um dos vizinhos ali ouvindo os desfiles de madrugada com TV alta, aquele som, né, incomodando os vizinhos, mas nesse caso essa casa, essa residência mantinha ali, né, o equilíbrio, a serenidade, a harmonia, porque era um padrão daqueles que eram os moradores. Mas pelo que a gente vê, o pedido de prece chega por uma necessidade, vendo que nem todos estavam imbuídos desse mesmo propósito, né? Dirigindo-nos à ampla alcova, deparamos com uma senhora de pouco mais de meio século, ajoelhada, orando. A ausência de espíritos malévolos e viciosos deu-me notícia do tesouro das virtudes de que era portadora a suplicante. Acompanhando a atitude de respeito do amigo e protetor espiritual, ouvi-o dizer-me a meia voz: sintonize na faixa mental de nossa irmã e ouçamo-la. Aqui então ele traz, né, uma expressão bem simples, mas que mostra para nós aqui um procedimento muito interessante, que é a capacidade dos espíritos de sintonizar com os nossos pensamentos e captarem as nossas ideias. Então, mas para isso existe a necessidade dessa sintonia mental, que é uma técnica, né, que no plano espiritual se desenvolve para captar exatamente ali o pensamento. E é muito interessante porque nós temos a impressão de que basta desencarnar que já existe essa capacidade de ouvir pensamentos. E eu me recordo, né, de um estudo que foi feito, de um relato que foi trazido, falando para nós assim que muitas vezes os estudos falados são importantes, né, porque às vezes nós estamos ali fazendo um estudo, fazendo leitura em silêncio. Só que nem todos os espíritos presentes conseguem ler pensamento. E, portanto, se você está lendo silenciosamente você vai continuar. Então, para isso, você precisa fazer leitura em voz alta, para que aqueles que estão ali próximos possam também ouvir, já que ainda não trazem condições de utilizar esse tipo de técnica. Mas aqui nesse caso, então, foi convidado Manuel Filomeno de Miranda a se sintonizar, para poder ouvir exatamente quais eram as súplicas que ela estava fazendo. Percebi que ela irradiava a luz opalina, que variava para o tom azul violáceo, denotando a sua perfeita consciência espiritual na prece afervorada. Não me refizera da satisfação de detectar-lhe a luminosidade, quando ouvi comovida expressar: eu reconheço, meu Senhor, a própria inferioridade, e não ignoro a ausência de méritos para pedir-vos socorro. Não o faço, porém, por mim mesma, senão pela minha filhinha que me confiaste, e não tenho sabido amparar. Ao referir-se à filha e exteriorizar o clichê mental da jovem, foi sacudida pela emoção mais forte de dor e piedade. Eu sei que vossas leis são sábias, prosseguiu na mesma vibração de humildade.
e submeto-me resignada aos impositivos da vida. Vosso Filho, no entanto, nos ensinou a pedir, a bater, a buscar, porquanto a vossa magnanimidade jamais deixa de atender, conforme o merecimento de cada um. Porque me escasseiam valor e crédito, peço para a vossa misericórdia de acréscimo, na qual espero aurir inspiração e ajuda. Fez uma pausa oportuna, enquanto as lágrimas de emoção e fé lhe transbordavam dos olhos, sem desespero algum. Ato contínuo prosseguiu. Permiti que o Dr. Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar, em vosso nome possa vir em meu socorro. Como vós, ele também foi pai e experimentou dor equivalente junto ao filhinho. Observei que a invocação direta ao passado do apóstolo espírita do Brasil sensibilizou-o sobremaneira. Viu, então, acercar-se mais e aguçar o olhar na respeitável senhora. Compreendi que lhe rebuscava os arquivos mentais a fim de assenhorar-se da aflição que a macerava. Ela prosseguia em murmúrio da alma, contrita, repetindo a solicitação com variação verbal, na mesma tônica, porém de amor, humildade e submissão. Envolvendo-a interna e dúlcida vibração de afeto, ele falou-lhe psiquicamente. A tua oração foi ouvida. Confia e espera. Agora deita-te e repousa. O magnânimo Pai nunca deixa sem resposta o pedido de um filho obediente. Tranquiliza-te. Parecendo escutar a voz dulçorosa, a senhora experimentou leve frêmito, silenciou, enxugou as lágrimas e ergueu-se, de imediato, aconchegando-se ao leito para o repouso. À medida que ela se acomodava e o recinto retomava a condição habitual, pude perceber-lhe no rosto cavo, macerado pelas aflições suportadas durante aquela conjuntura. Uma onda de simpatia e piedade assomou-me. Antes de apresentar qualquer questão, o prestimoso benfeitor falou-me. A sua filha única encontra-se alienada e ela teme pela autodestruição da mesma. Internada em sanatório dessa cidade, conforme pude detectar-lhe mentalmente, cada vez mais se lhe agrava o quadro, no momento impossibilitada de receber visitas. Após ligeira inflexão, adiu. Nossa irmã é portadora de inumeráveis títulos de benemerência, credenciando-se a ter o pedido carinhosamente examinado. O bem possui uma linguagem universal, nos dicionários de Deus, produzindo valores que se podem utilizar em toda parte, mercê dos câmbios divinos. A oração a seu turno é taxa de luz e força que permite o intercâmbio dos valores a benefício de quem a utiliza com probidade e elevação. Partamos antes que a alva levante o véu de sombras que cobre a cidade e visitemos a paciente. Saímos gratificado ao Senhor pela oportunidade nova, entre tantos mistérios a atender. Então aqui finalizamos esse nosso capítulo, mas vimos aqui então o início desse trabalho que vem sendo desenvolvido e que vem sendo elaborado. André colocou, sim, estamos em grupo. Se fazemos uma pergunta, às vezes boba, foi intuída por um dos presentes desencarnados e às vezes as pessoas não entendem, André falando sobre aquela questão dos espíritos estarem juntos participando de um trabalho e muitas vezes ali não conseguindo compreender. Até porque também a gente lembra, assim como nós, que chegamos na doutrina espírita, tendo um primeiro contato, ouvindo esses conceitos pela primeira vez, muitos daqueles no plano espiritual, somente lá, estão tendo a oportunidade de ter contato com a doutrina espírita e as dúvidas naturalmente vão surgindo. E nesse trabalho de intercâmbio que existe entre plano físico e plano espiritual, muitas vezes as nossas dúvidas são as dúvidas também daqueles que acompanham. E mentalmente, então, surge aquela questão exatamente para que o expositor ou mesmo o grupo no seu debate
consigam ali levar o esclarecimento, né? Então é um trabalho belíssimo, um trabalho lindo de se fazer. A Angelina colocou para nós, né? André e amigos, alguns do nosso grupo passamos por uma experiência no carnaval. Chegamos ao polo da folia, chovia bastante. Fiquei na casa da família que nos hospedava, não fui. Os que foram ligaram hora depois pedindo ajuda, porque os médiuns começaram a perceber espíritos junto a eles. Um deles desmaiou. Fomos buscá-los, os encontramos fragilizados e nervosos, reconduzidos até a residência, e foi dada assistência com os que estavam em condições. Foi difícil, mas os espíritos foram encaminhados, né? A experiência foi importante. Né? Os que não se intimidaram nem ajudaram, continuam indo ao carnaval para ajudar. Né? Pois é, um belo trabalho, Angelina. Né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê o belo trabalho por um lado, a gente vê o quão perigoso é, principalmente para aqueles que são mais sensíveis. E quando a gente fala sobre mediunidade ela não apresenta crachá, ela não apresenta classe, não apresenta etnia, não apresenta idade. O indivíduo simplesmente é médium. E muitas vezes ele acaba se expondo a situações dessa natureza e tantas outras também que ele acaba sendo imprevidente, mas que acaba também ele percebendo, né, sofrendo o efeito, acabam sendo envolvidos e sofrem de uma forma muito, muito crítica a influência dos espíritos, né? E ali vocês estando juntos ali, né, muito bacana, percebendo isso, né? E a gente tem até uma recomendação que é feita, né, pedindo para que as instituições mantenham as suas atividades no período do carnaval, especialmente ali os centros espíritas, nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de vibração, né, para que a assistência continue acontecendo. Mas ao contrário, né, a gente sempre lembra, né, poxa vida, vai ser feriado, um feriado enorme, né, vamos fechar as nossas atividades para que todo mundo possa descansar, viajar, aproveitar o momento, né? Então ali acaba sendo exatamente uma dificuldade que nós criamos de poder ali oferecer aquele posto de socorro juntamente com os trabalhadores para prestar essa assistência, e nós acabamos achando que isso não tem validade. Um dos argumentos, inclusive, que eu já li sobre isso, já ouvi falar também, é que é muito perigoso manter os centros espíritas abertos no carnaval. Das pessoas, né, dos médiuns, trabalhadores, de modo geral, transitarem pela cidade, se deslocarem até o centro espírita, sendo que pode acontecer aquela bagunça ali, né, aquela movimentação de gente, então preferem não abrir o centro espírita. Né, mas a gente vê ali a grande necessidade que se tem desse tipo de trabalho, né, de assistência, de vibracional e tudo mais. Né. A André colocou, né, o meu é no meio da folia, né, da escola de samba e não terá condições de abrir, vamos trabalhar em casa. Né. São circunstâncias, né, até na Miriam também, já lembra ali lá em Niterói, também ali bem perto de uma comunidade ali, tem muitos bares ali perto, né, então é algo realmente bastante problemático. Então é importante avaliar e dentro das possibilidades fazer isso. Né, fazer esse trabalho, né, de irradiação, de assistência, para poder colaborar com as equipes espirituais que certamente precisam de muita ajuda. Né. A Angelina colocou o nosso é isolado, né, então até a geografia acaba influenciando de alguma forma, né, no desenvolvimento dos trabalhos. Mas, né, o importante ali é sempre não apenas a intenção, mas a mobilização da forma que for possível, né, para prestar essa assistência. Dudu colocou, né, vamos abrir todos os dias, né, das 8h30 às 9h30, para passe e atendimento fraterno. Né, então, cada instituição ali se organizando de alguma forma para isso. E é muito importante que isso não aconteça de uma forma improvisada. Né? Vamos abrir amanhã. Na verdade, é um planejamento que o Centro Espírita precisa fazer, da mesma forma que nós temos hoje, né, que tem encontros de jovens, congressos, né, até mesmo retiros, no caso, para grupos de outras religiões. Isso, planeja ser muito bom. Então, grupos de outras religiões que fazem esses retiros espirituais exatamente nesse período, para que possam se afastar dessa grande bagunça que acontece durante esse período, e ali, né, focados e com um pensamento direcionado para esse trabalho de evangelização, esse trabalho de estudos, de louvor que acontece em muitos grupos, né, exatamente para que possa, né, se fortalecerem, e dessa forma também esses pequenos focos, essas pequenas ilhas, esses pequenos oásis, né,
de vibração positiva, acaba sendo também ali postos de assistência para muitos desses espíritos, né, dessas equipes que trabalham levando esses espíritos que precisam de ajuda. Né? Então, assim, é um trabalho conjunto que nós precisamos fazer de uma forma consciente, não apenas baseados apenas na fé. Nós fazemos porque nós acreditamos que dá certo, nós temos que fazer com a convicção de que dá certo, o que é fundamental. Bom, muito bem, pessoal, é isso. Fechando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje, nós concluímos, então, aqui esse nosso primeiro capítulo, já recebendo, então, essa introdução, né, do cenário nos bastidores no mundo espiritual, dessa festa que acontece aqui no nosso mundo, a mobilização por parte dos trabalhadores, e aqui vimos, agora já entrando na história efetivamente, uma assistência sendo pedida por essa senhora para a filha internada à beira do suicídio, pelo estado de desequilíbrio em que ela se encontra. E ali então o Dr. Bezerra de Menezes sendo mobilizado, né, e Filomeno de Miranda indo junto, trazendo para nós ali o relato desse trabalho. Então no próximo encontro teremos aqui o capítulo número 2, para avançar um pouquinho aqui na nossa história. Né? Então já começamos assim com as ideias quentes, né, porque como eu falei para vocês, acabou vindo, né, essa coincidência de estudarmos esse livro exatamente às vésperas do nosso carnaval. Então enquanto a gente vai estudando, é possível acompanhar a realidade através dos nossos televisores, através, né, dos locais onde nós nos mobilizamos, né, então, bem por acaso.